Fala galera, beleza? Hoje a gente começa com o curso básico de Geometria Analítica. Antes, porém, pessoal, eu queria deixar um recado para vocês. Inscrevam-se no nosso canal no YouTube, porque só assim você vai ficar a par de todas as nossas novidades. Beleza, pessoal? Gente, hoje vai ser muito básico. Muitos dos conceitos que a gente aprendeu hoje, vocês já viram em aulas anteriores. Então vamos ver os pré-requisitos para que você se dê bem nessa matéria. Então, para que seja possível a plena, a completa compreensão das próximas aulas de Geometria Analítica, os seguintes conhecimentos são extremamente necessários. Então você precisa saber toda a matemática zero, que já está disponível no YouTube. As aulas de função, você precisa ver todas elas e ter todos os conceitos na ponta da língua. E as aulas de geometria plana, todas as aulas que a gente deu até o momento. É importantíssimo isso. Sem esses conhecimentos, vai ser muito complicado que você compreenda todos os conceitos de geometria analítica que a gente vai dar nas próximas aulas. Então vamos lá, pessoal. Introdução. O que é geometria analítica? É a área da matemática que vai procurar, através do plano cartesiano, dar um tratamento muito mais algébrico aos conceitos de geometria plana ou espacial. No ensino médio, a gente não vai tratar geometria espacial utilizando conceitos de geometria analítica. Isso fica para o ensino superior. No ensino médio, a gente trabalha com principalmente os conceitos da geometria plana. Tranquilo? Onde a gente utiliza os conceitos da geometria plana? Pessoal, em várias situações no cotidiano a gente utiliza geometria plana. Por exemplo, vocês foram ao cinema, assistiram algum filme recente? Pois é muito provável que algum filme que você tenha assistido, principalmente se for um blockbuster, tenha utilizado tecnologia 3D. E tecnologia 3D é o quê? Conceito desenvolvido da geometria analítica. Então nós temos, por exemplo, geometria analítica utilizada na computação gráfica, que você vê nas telonas do cinema, obviamente também jogos em 3D. Em desenho arquitetônico industrial, muitas peças são projetadas, não são muitas peças, muitas estruturas, muitas construções, enfim, são construídas através de conceitos de geometria analítica. Aliás, pessoal, quando eu fui para a faculdade e comecei engenharia, quando eu comecei a aprender AutoCAD, pelo fato de eu saber muita geometria analítica, isso me facilitou muito a vida. Por quê? Porque AutoCAD é geometria analítica pura. É impressionante como esse tipo de conceito ajuda no desenho auxiliado por computador, o AutoCAD. E também, pessoal, em GPS. GPS também utiliza conceitos de geometria analítica e em várias outras situações. E agora, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre os eixos. Então nós temos aqui o eixo X e o eixo Y. A gente sabe que aqui nós temos o plano cartesiano, amigo nosso que nós vimos em função. E o plano cartesiano, ele vai ser representado através de dois eixos ortogonais. NERC, o que é ortogonal? São dois eixos que formam 90 graus. Então eles formam exatamente um ângulo reto. Pessoal, o conceito de ortogonal é um pouco, digamos assim, mais abrangente que o conceito de ângulo reto. Quando a gente aprender geometria espacial, a gente vai ver que duas retas podem não estar no mesmo plano, mas ainda assim serem ortogonais, ou seja, as projeções de ambas as retas formarem 90 graus. Então aqui nós temos duas retas, né, que estão no mesmo plano, que são ortogonais, elas vão formar 90 graus. O eixo X, que é esse cara simpático deitado, ele vai ser chamado também de eixo OX. É uma outra forma de chamar. Por que eixo OX? Tá vendo esse pontinho? Esse pontinho é o ponto O, não é zero, é o ponto O. Pessoal, esse ponto O é O de origem. Então a gente vai chamar esse segmento, ou melhor, esta reta de reta OX e esta reta de reta OY. Né? O eixo OX e eixo OY, ou simplesmente eixo X e eixo Y. E a gente também pode chamar o eixo OX, que é esse eixo deitado, de eixo das abscissas. E o eixo que fica em pé, de eixo das ordenadas. Então, eixo X, eixo das abscissas. Eixo Y é o eixo das ordenadas. Um jeito fácil de você guardar. Eixo X, abscissa. Lembra? Ó, X, abscissa. Então, se esse cara é a abscissa, este cara é a ordenada. E a gente pode se referir a todo o plano cartesiano como sendo o sistema XOY.
É uma outra forma de você representar o plano cartesiano através de uma notação. Inclusive, quem gosta muito de chamar plano cartesiano de sistema x ou y é o ITA e o IME. Muito. Então é impressionante a quantidade de exercícios que fala seja um sistema x ou y. O que é o bendito sistema x ou y? É nada mais, nada menos do que um simples e reles plano cartesiano. Então, quando você observar esse termo, fique esperto porque o cara está falando do plano cartesiano. Vamos falar agora, pessoal, dos quadrantes. Gente, por enquanto eu não comecei a pegar pesado. A gente vai começar a pegar pesado nas próximas aulas. Isso é apenas uma breve introdução, um leve apanhado sobre os conceitos mais básicos de geometria analítica. Então vamos lá. Quadrantes. Então, um plano cartesiano vai possuir 4 quadrantes. Meio que óbvio, né, pessoal? 4 quadrante, né? Tudo a ver. Então, da direita para a esquerda, aqui nós temos o primeiro quadrante, que é essa região aqui. Segundo quadrante, essa região. Terceiro quadrante, quarto quadrante. É bem fácil. Você pega o primeiro quadrante, esse cara aqui, e segue no sentido anti-horário. Você vai chegar no quarto quadrante. Então, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e, adivinha, quarto quadrante. É imprescindível que você saiba a posição dos quadrantes. E, finalmente, pessoal, a gente vai falar do plano cartesiano. Então, imagine, por exemplo, um ponto P. Por exemplo, ponto 2, 3. Isso é o quê? Isso é um par ordenado. Isso também a gente viu em função. E ele pode ser associado à localização de um ponto. Como que a gente faz para achar o ponto 2, 3, que é o ponto P, neste plano cartesiano? Simples. O primeiro termo, o primeiro elemento, se refere sempre, sempre, sempre ao x. O segundo termo se refere sempre, sempre, sempre ao y. Então vamos lá. Onde está x valendo 2? É esse cara. Então eu vou traçar uma perpendicular passando por x, né, que vale 2. Y valendo 3. Onde está y valendo 3? É esse cara. Então eu vou traçar uma outra perpendicular a esse cara, a esse, melhor dizendo, a esse eixo. Então eu tracei, aqui nós temos o eixo x, tracei uma perpendicular ao eixo x, passando por 2. Aqui está o eixo y, aqui está o ponto 3, eu tracei uma perpendicular ao eixo y, passando pelo ponto 3. Onde essas duas perpendiculares se cruzarem, nós temos o ponto 2, 3. Muito tranquilo. Então, este pontinho simpático e serelepe é o ponto 2, 3. Tranquilo? Par ordenado, pessoal. Continuando. Um ponto é representado por um par ordenado. O que é um par ordenado? É um par de elementos onde a ordem é importante. Se a ordem é importante, a gente vai notar que o ponto 2, 3 é diferente do ponto 3, 2. Apesar de nós termos os mesmos elementos, a troca dessa ordem gera um outro ponto. Então, olha só, onde está o ponto 2, 3? Vamos ver? Ponto 2, 3, está aqui, ó. E onde está o ponto 3, 2? Então, x valendo 3, y valendo 2. De novo, deixa eu voltar um pouquinho. Pronto. Então, vamos lá. Onde está o ponto onde x vale 2 e y vale 3? X valendo 2 e y valendo 3. É este ponto P simpático e serelepe. Onde está o ponto onde x vale 3 e y vale 2? X valendo 3 e y valendo 2. Então nós notamos que, apesar de nós termos os mesmos elementos, a gente nota que a simples troca de ordem gera pontos diferentes. Até aí, sem grandes crises, né, gente? Então aqui nós temos o ponto 2, 3, que é diferente do ponto 3, 2. Por isso que a gente chama de par ordenado. Por quê? Porque a ordem é importante. Agora sim, vamos lá. Estraguei a surpresa, já mostrei o desenho, mas vamos lá então, pessoal. A gente vai encontrar mais pontos no plano cartesiano. Me ajuda. Então nós temos o ponto P, que é o ponto 2, 3, o ponto Q, menos 1, 2, o ponto F, 0, 0, o ponto G, 1, menos 3, o ponto H, menos 2, menos 2. Conforme eu já falei para vocês, e vocês já estão craques, o primeiro elemento se refere ao x, o segundo se refere ao y. Então vamos lá. Ponto P, 2, 3. X valendo 2 está aqui, y valendo 3 está aqui. É esse ponto que é o ponto P. Ponto Q, menos 1, 2. Onde está x valendo menos 1? Está aqui. Onde está
o y valendo 2 está aqui. Então nós traçamos uma perpendicular a esse cara, ou melhor, a esse eixo, né, passando pelo ponto menos 1, e uma perpendicular a este eixo passando pelo ponto 2. Vai dar o quê? Vai dar este desenho simpático aqui. Então aqui está o ponto Q. Onde está o ponto F? 0, 0. Ponto F, que é o 0, 0, corresponde à origem do sistema. É o ponto onde os dois eixos se cruzam. É este ponto simpático aqui. E o ponto G, pessoal? Famoso ponto G. O ponto G, ele é o ponto onde o x vale 1 e o y vale menos 3. Onde está o x valendo 1? Está aqui. Onde está o ponto y valendo menos 3? Está aqui embaixo. Então, traçamos aqui passando pelo 1 e traçamos aqui passando pelo menos 3. O encontro desses dois segmentos é o ponto G. Está aqui, ó. E, finalmente, pessoal, o ponto H menos 2 e menos 2. O ponto H, ele fica onde x vale menos 2, está aqui, e o y também vale menos 2, está aqui para vocês. O cruzamento desses dois caras é o ponto H. O que a gente pode falar? Que o ponto P é um ponto do primeiro quadrante, o ponto Q é um ponto do segundo quadrante, o ponto H é um ponto do terceiro quadrante e o ponto G é um ponto do quarto quadrante. Beleza? Ah, né, aqui o ponto F. Bom, não dá para falar nada, né, pessoal? Está exatamente no meio, então ele não pertence a nenhum quadrante.